Então, bom dia, sétimo ano. Vamos dar continuidade às nossas correções. Nosso trabalho hoje vai ser vinculado à radiciação de números racionais. O que vem a ser isso? Raízes de números racionais. Quando se fala, lembrando, quando se fala em racionais, a definição dele é uma fração. E fração tem numerador e tem denominador. Quando você fala tirar a raiz de uma fração, nada mais é do que você tirar separado a raiz do numerador, depois a raiz do denominador. É tirar separado. É o que nós vimos com números inteiros, você vai aplicar agora, só que com o numerador, depois com o denominador. É assim que é feito. Outra coisa importante, o número racional, a raiz dele tem que ser uma raiz exata, uma raiz que exista para você. Nós vimos ali, vou tornar a falar, eu passei para vocês a raiz de 1 até 3.600, é no seu caderno. Então, só tem raiz exata aqueles números lá dentro. Então, por exemplo, eu quero saber a raiz quadrada de 3. 3 não tem raiz exata. Então, se 3 não tem raiz exata, o 3, a raiz de 3, não é um número racional. Para ser racional, os valores devem possuir raízes exatas. Então, escrevam até isso aí. Para ser racional, os valores devem ter suas raízes exatas. Aí se tornam racionais. Então, página 39, questão de número 1. Ela fala o seguinte: identifique, quer dizer, marque as raízes quadradas que possuem solução em quê? Quer dizer, são números reais, racionais, quer dizer. Aí ele começa a letra A. Raiz de menos 81. Ela é racional? Não. Mostrei a vocês ontem na página 38 que não é. Não existe raiz racional de números negativos. Então, letra A não é. Letra B. Raiz quadrada de 1/36. Como é que se faz? Vou tirar a raiz do numerador e denominador. Raiz de 1 é 1. Raiz de 36 é 6. Então, ela é uma raiz exata, 1/6. Do letra B, correto. Letra C. Raiz quadrada de 3/7. Olha bem agora que eu falei com vocês. Se você tirar a raiz do numerador, a raiz de 3, ela é exata? Tem algum número que vezes ele mesmo dá 3? Não tem, que é multiplicação, não tem. Então, a letra C não é racional. Letra D. Raiz quadrada de menos 1/16. Não existe raiz quadrada de valor negativo. Então, nesse caso, não tem. Ou seja, não é racional. Letra E. Raiz quadrada de 4/10. Bom, raiz de 4 é 4, raiz de 4 é 2, nós vimos isso já. Agora, raiz de 10, ela é um número natural, um número inteiro? Não é. Não existe um número que vezes ele mesmo dê 10. Então, por esse motivo, raiz de 4/10 não é racional. Letra F. Raiz quadrada de 25/49. Vamos lá. Qual é a de 25? É 5. Qual é a raiz de 49? 7. Porque 7 vezes 7 é 49. Ou seja, tem uma raiz exata e natural. Então, por esse motivo, a letra F também é verdadeira. Então, repetindo aí, preciso que vocês leiam as regrinhas que eu passei envolvendo radiciação. E as regrinhas não são agora, não são novas. Elas partem lá de números
inteiros para cá. Eu passei algumas gerações que tem que estar na sua mente. Então, você tem que ler todo o conteúdo. Segunda questão da página ainda 39. Extraia, quer dizer, ache as raízes, encontrando-as quando possível em que? Letra A. Raiz quadrada de 49,25 é 7/5. Letra B. Raiz quadrada de menos 1/6. Olha bem, menos 1/6 aí. Não existe raiz quadrada, no caso, de números negativos. Vocês vão ver essa raiz quadrada negativa só no ensino médio, num material chamado números complexos. Só lá. Agora não. Letra C. Raiz quadrada de 1/289. Raiz de 1 é 1. Raiz de 289 é 17. 1/17. Letra D. Raiz quadrada de mais, quer dizer, positivo, você colocar sinal nenhum. Mais 361,144. Você vai tirar separada a raiz de cada um deles. Lembrando que a etapa que nós já fizemos. Raiz de 361 é 19. 144 é 12. Então, 19/12. Letra E. Raiz quadrada de menos 64 décimos de milésimos, ou sobre 10.000. Não existe raiz quadrada, não tem raiz quadrada, no nosso caso, negativa, de valor negativo. E letra F, raiz quadrada de 25 centésimos. Raiz de 25 é 5. Raiz de 100 é 10. Então, ficaria 5 décimos. Como o 5 e o 10 eles são múltiplos, deve fazer a simplificação. Dividir por 5 e deu no resultado final 1/2. Essa é a página de número 39. Questão número 3 agora. Questão número 3, ele fala o seguinte: calcule as seguintes raízes. Se você observar, são raízes que são, no caso, decimais. E eu já mostrei a vocês, já falei a vocês algumas vezes que é muito mais fácil transformar essa raiz para fração, achar o resultado e depois voltar de novo a decimal. É muito mais fácil e mais rápido. Então, por exemplo, letra A, raiz quadrada de 64 centésimos. O que é isso para mim? 64 sobre 1. Então, página 41, tem apenas uma questão que são de expressões. A letra A tem lá menos 0,5 vezes, abre um colchete, menos 1/4
dividido por 2, menos 1, fechou o colchete. Eu quero resolver essa expressão. Então, o primeiro passo aí, se você observar, tem várias frações. Eu vou transformar o 0,5 em decimal. 0,5 em decimal é menos 1/2. É menos 1/2. Tá? Então, estou transformando. Então, ficaria o que então para você? Menos 1/2 vezes. Abriu o colchete. Menos 1/4. Como se faz divisão mesmo, repete a primeira e inverte a segunda, não é isso? O inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. Então, menos 1/4 vezes 1 sobre 2, menos 1. Fechei colchete. No meu colchete tem uma multiplicação. Menos 1/4 vezes 1/2. 1 vezes 1 dá 1, 4 vezes 1 dá 8. É menos 1/8. Então, olha bem. Menos 1/2 vezes, abriu parênteses, menos 1/8, menos 1. Tem ali a junção de um número inteiro com uma fração. E eu não posso fazer direto isso. Se você lembrar, eu tenho que fazer o quê? O MMC. Então, no lugar do 1 ali, embaixo colocaria 1 sobre 1. Então, ficaria o quê? Menos 1/8 menos 1 sobre 1. O MMC de 8 e 1 é o 8. Aí a nossa regrinha. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 8 por 8 dá 1. 1 vezes 1 dá 1 negativo. 8 por 1 dá 8. 8 vezes menos 1 dá menos 8. Então, menos 1/2 vezes menos 1 menos 8 dá menos 9. Então, menos 9/8. Então, menos 1/2 vezes menos 9/8. Agora sim, vou multiplicar numerador, numerador, denominador, denominador. Multiplicação de sinais iguais, resultado positivo. 1 vezes 9, 9. 2 vezes 8, 16. Ou seja, então, o nosso resultado aí ficou, cadê? 9/16. Mas tem alguns detalhezinhos que são importantes. Por exemplo, divisão que tem número inteiro, coloca um embaixo. Quando tiver inteiro e fração, coloca um embaixo para quê? Para que você não erre suas contas, só para isso. Tá? O problema é não errar as contas. Letra B. Na letra B é tranquilo, porque ele me dá só decimais. Então, 1,26 menos, abriu parênteses, 3,06, ou 3 inteiros e 6 centésimos, também pode ser, menos 0,2 vezes 0,3, fechei no caso parênteses, dividido por 0,3. Como tem parênteses aí, nossa primeira parte é fazer o parênteses, efetuar o parênteses. Mas, olhando no parênteses, tem uma multiplicação. Gente, a regrinha é precisa. Uma expressão, a primeira coisa a fazer é resolver potência ou raízes, se tiver. Não teve. Segunda coisa, multiplicação e divisão. A última coisa a fazer é a soma e diferença. Nesse parênteses aí, se você observar, tem uma multiplicação, que é 0,2 vezes 0,3, que vai dar o quê? 0,06. Aí ficaria o que no parênteses ainda? 3,06 menos 0,06. Colocando a mão direitinho, vírgula embaixo em vírgula inteiro com inteiro, sobraria apenas 3,00, ou 3. Então ficou 1,26 menos 3,0 dividido por 0,3. Teria uma diferença e uma divisão. Quem se faz primeiro? A divisão. 3 ou 3,0 dividido por 0,3. A nossa telinha está só 3 inteiro, mas eu posso colocar 3,0. Por quê? O primeiro passo para se fazer uma divisão que tem decimal é igualar as casas decimais. Então, 3,0 e 0,3 tem uma casinha só, já está igualado. Próximo passo, vou tirar a vírgula. Então, ficou o que para mim? 30
dividido por 3. Que dá quanto? Dá 10. Então, ficou o quê? 1,26 menos 10. Aí, cuidado na solução. O 10 ele é inteiro. Quando você arma a tua conta, tem que ficar inteiro embaixo de inteiro. No 1,26, a parte inteira é 1. 26 é a parte decimal. Então, o que é ideal você fazer? Como tem 1,26, coloca lá 10,00 para você não errar. Sinais diferentes. Subtrai e dá o sinal do maior. Vai ficar negativo. 10,00 menos 1,26. Vai restar 8,74 negativo. Então, menos 8,74. A letra C, ela já é mais cautelosa. O que mais cautelosa? Tem ali para você expoentes negativos. Então, mas como é que vai virar um expoente positivo? Invertendo a posição do numerador com o denominador. Então, ó, C, 2 sobre 1, não tem aí, né? 2 sobre 1 elevado a menos 2, mais 2 quintos elevado a menos 2, vezes 5 terços elevado a menos 1. O primeiro passo aí é transformar as potências negativas em positivas. Então, ficaria 1 sobre 2 elevado a 2, mais 5 meios elevado a 2, vezes 3 quintos. Eu inverti a posição e mudei o sinal do expoente. 1 meio ao quadrado dá 1 quarto. 5 meios ao quadrado dá 25 quartos. 3 quintos elevado a 1 é 3 quintos. O que ele fez ali? O Sás fez, simplificou lá de uma vez, cancelou de uma vez. 25 e 5 dividido por 5. Ficaria, no caso, 5 quartos vezes 3 sobre 1. Que daria, então, 5 vezes 3, 15. 4 vezes 1, 4. Criei duas frações com o mesmo denominador. O que fazer? Repete o denominador, no caso 4, e soma os numeradores. 1 mais 15 dá 16. 16 quartos é igual a 4 inteiros. E a letra D, menos 3 oitavos, abrir um colchete, 1, menos. Raiz de 25, 9,25 avos é 3 quintos. 3 elevado a menos 1 é menos 1 terço, mais 2. Você vai fazer todo o processo matemático e acharia no final menos 17,80 avos.